derivada, ela serve muito para essa questão de gráfico, porque ela determina a inclinação, como que está se comportando a minha função. Né? Então, vamos supor, a gente tem uma derivada de uma função como sendo 2, isso quer dizer que a angulação dela vai ser 2. Eu tenho uma calculada, e se eu tenho, desculpa, uma derivada de uma função lá que vale 0, ela seria como se fosse uma linha reta. Uma linha reta assim. Se por um acaso a minha derivada da minha função, né? Se eu calcular a derivada da minha função, ela dá 0, eu vou ter uma linha reta. Se eu calcular a derivada e ter igual a um número que é, tipo, por exemplo, 2, que pode ser maior ou igual a 0, eu vou ter algo subindo para cá. E quanto maior esse número, mais inclinado para cima vai estar. Então, se aqui, em vez de ser 2 por 6, na realidade eu vou ter uma angulação mais inclinada para cima. E quanto maior esse número, mais inclinado vira essa inclinação. E a mesma coisa vale para o contrário. Se for, ao invés de 6 menos 2, que esse aqui é o número menor, 0, eu vou ter uma inclinação para baixo, certo? Vou ter uma inclinação aqui negativa. E se eu aumentar esse número negativo aqui, vou colocar o menos 6, eu vou ter uma inclinação ainda mais negativa. Então, isso aqui é um só dos tópicos para que vocês façam uma derivada. Vocês vão ver ainda sobre a questão de ponto máximo, ponto mínimo. E aí vocês vão ter que ver sobre a questão de como calcular uma derivada segunda. Em outras palavras, é a derivada da derivada. Eu vou estar dando para vocês, a meta é que saia até amanhã, mas eu vou estar dando um conteúdo um pouquinho grandinho, mas de um monte de coisa básica que a gente vai usar para calcular a derivada. Aí amanhã sai mesmo, lá fala um pouco sobre essa questão de derivada segunda, essa questão de angulação, né? Porque quando a gente fala de derivada, estamos falando na realidade de uma inclinação. Né? Então sempre tem isso em mente. O cálculo de derivada é um cálculo de inclinação da minha função. Pode ser em um ponto ou pode ser o comportamento dessa inclinação durante toda a minha função. Certo? Então, vocês pensam em derivada, pensou em inclinação. Então, e tem várias outras coisinhas que vocês vão usar dentro desse conceito de inclinação para vocês fazerem a sua função. Ah, então estou vendo aqui que a inclinação aqui ela está indo para cima, depois ela muda, vai para baixo, vai para cima de novo e tal. Então, a partir de uma derivada, vocês veem qual que é essa direção, essa inclinação que a minha função está tendo. E a partir disso, vocês calculam, certo? Tem algumas, mas vamos supor que eu vou ter uma função assim, ó. E vocês também me digam, tá? Se o vídeo tá bom, ou se tá dando para ver tudo certinho, se tá claro para ver. Vamos supor que eu tenho uma função f de x igual a x ao quadrado. Igual a x ao quadrado. É uma função que vocês já conhecem, né? Bem classicona, que é a tal da parábola. Então seria algo mais ou menos assim, certo? É algo mais ou menos assim, certo? Tá bem feio, mas é só para a gente ter uma ideia. Certo? Mas vamos supor que eu não tivesse essa informação de gráfico, certo? Eu tivesse só a função de derivada. Então, vamos supor que eu queria calcular a derivada da minha função, né, de x ao quadrado. Eu quero fazer um gráfico dela, eu não sei como que ela é, certo? Ela é desse esquema aqui, mas supondo que eu não saiba como ela é, eu quero construir esse gráfico. Como que eu faço? Tem aquele método clássico, que a gente vai colocando valores em x, né? Então, a gente pode começar colocando como o valor de x é menos 1, né? Que são aqueles números clássicos, dá 1. Se eu colocar o valor de 0, vai dar igual a 0. Se eu colocar o valor de 1, vai dar igual a 1, certo? Então, a gente já começa a ver algum tipo de comportamento aqui, certo? Então, supondo agora que a gente queira fazer esse gráfico daqui. Temos o ponto 1, o ponto menos 1, o 0, e a gente sabe que o meu gráfico tem alguns pontinhos aqui. É esse é um pontinho. Então, temos também
esse pontinho daqui e esse daqui, certo? Tá bom, mas o que me garante que meu gráfico simplesmente não é duas retas assim, ou realmente é uma linha meio tortinha, que é a parábola, certo? A partir disso, desculpa, com essa pergunta que vocês fazem, né, como que vai se comportar, como que vai ser essa ligação entre os pontos, que a gente vai calcular a derivada. E vamos ver esse comportamento de angulação, se é realmente linhas retas aqui que estão acontecendo, ou se é algo mais redondo, como se fosse uma parábola. Vamos lá, então, vamos calcular a derivada da minha função, né? Nós temos que a derivada da minha função vai ser igual a minha f de x mais h menos f de x dividido por h, certo? Essa aqui é a fórmula do cálculo de derivada. Então, vamos colocar agora os valores aqui. No f de x mais h, é como se estivesse entrando dentro da minha função o valor de x mais h, certo? E o que está entrando na minha função, ele é elevado ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar x mais h elevado ao quadrado. Menos f de x. A minha f de x é x ao quadrado, então é menos x ao quadrado. Dividido por h. Desculpa, gente. Esqueci de um detalhe aqui, né? Ó, vocês fiquem de olho aqui, certo? Isso aqui é o limite, na verdade. Não é só fórmula. É limite. É limite com h tendendo a zero. Limite com h tendendo a zero. Isso aqui. Certo? Então, vamos começar a desenvolver nessa conta. Aqui vai ficar mais fácil. Foi, acontece, gente. Vamos lá. Limite de h tendendo a zero. Isso aqui é um produto notável, né? Então, é quadrado do primeiro, x ao quarto. Não, desculpa. É x ao quadrado, né? Tá x aqui, quadrado do primeiro é x ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, é mais 2xh. Mais quadrado do segundo, mais h ao quadrado. Menos x ao quadrado, dividido sobre h. Aqui a gente tem mais x ao quadrado e menos x ao quadrado. Então, a gente pode cancelar, certo? Em outras palavras, é como se a gente tivesse aqui somente esses valores aqui. Certo? A gente tem só isso aqui. 2x mais h ao quadrado, dividido por h. Porque tínhamos x ao quadrado, menos x ao quadrado. E mais x ao quadrado com menos x ao quadrado dá zero. Certo? E olha que interessante aqui. Nós temos aqui esse coeficiente aqui em comum. Olha que legal. Temos um h aqui e um h aqui. De maneira que eu posso colocar esse h em esse. Então, isso aqui é igual a limite de h tendendo a zero de h, colocando em evidência, que multiplica 2x mais h. h vezes 2x, 2xh. h vezes h, h quadrado. Dividido por h, certo? Ok. Esse h está muito feio. Aqui, por h. E aí a gente pode cortar h com h. E, na realidade, como se nós estivéssemos, né, cortando esse h com h, somente limite de 2x mais h. Deixa eu colocar um pouco mais juntinho só. Limite de 2x mais h. Com h tendendo a zero. Se o meu h tende a zero, ele está indo para um número muito baixo, para zero mesmo, né? Então, eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que 2x mais zero. De maneira que a minha derivada, na realidade, é 2x. Certo? Então, beleza. Nós calculamos aqui a derivada. A derivada disso aqui deu 2x. Se a minha derivada deu 2x, o que isso significa? Derivada foi 2x. O que isso significa? Que a inclinação da minha função
ela está tendo um comportamento de uma função que é 2x. Deu para sacar? Se eu calculei minha função derivada, não, desculpa, eu calculei a minha derivada e caiu em uma função derivada. O que isso quer dizer? É uma função que vai representar para mim a inclinação da minha reta. Então, vamos ver como que é esse gráfico aqui, né? Isso aqui é uma reta, né? Assim, para ter acesso depois, né? Bom, então vamos lá, vamos fazer esse gráfico daqui, né? A gente já sabe alguns pontos já, né? Já é claro. Se o meu x for 0, vai ser 0. Se o meu x for 1, vai ser igual a 2, né? Porque se o meu x for 1, vai ser 1 é igual a 2. Então, se o meu x for 1, aqui a gente vai estar vendo aqui ó, o valor 2 de y. Certo? Então, nós vamos ter, na realidade, uma reta. Certo? E olha que interessante, o que isso quer dizer com a reta? Vocês lembram que antes eu tinha te falado que quando a minha derivada é negativa, ela está inclinando para baixo, certo? A inclinação dela é para baixo. Quando ela é igual a zero, a minha inclinação é meio que neutra, sabe? Ela só está tipo deitada, ela está assim, a minha função. E quando a minha derivada está dando um número positivo, ela é inclinada para cima. Então é como se ela estivesse assim, certo? Então vamos olhar agora para esse gráfico daqui, certo? Vamos olhar para o gráfico da minha função derivada que eu calculei. E olha que legal, gente, isso aqui. Quando o meu x está sendo negativo, né? Esses números aqui todos são negativos. A minha derivada, ela está sendo negativa. Olha que interessante, ela está na parte negativa. Ou seja, nessa parte daqui desse meu gráfico que eu vou construir, a minha derivada, ela está sendo negativa. Isso quer dizer que ela está tendo uma inclinação para baixo. Só que olha que interessante. A minha inclinação, quando o meu x ele é, por exemplo, aqui, a minha inclinação está sendo ó, esse ponto daqui, certo? E na hora que eu vou se aproximando de zero, olha só que interessante que acontece com a minha inclinação. Ela estava aqui, ela passou para cá. Ou seja, conforme o meu x vai se aproximando de zero, a minha inclinação ela continua negativa, só que ela vai ficando menos negativa cada vez mais. Ou seja, ela começa meio que assim, deitador. E aí, conforme eu vou me aproximando, eu vou aumentando o x aqui, né? Porque ele aqui está como um número muito negativo. Então, conforme eu vou aumentando ele, a minha inclinação ela vai indo assim, ó. Ela vai sendo ainda negativa, né? Só que ela vai ficando cada vez menos negativa. Em outras palavras, como que seria? Aqui, ó. Vamos então fingir que temos, sei lá, vamos começar a ter uma ideia de como vamos esboçar o gráfico. Primeiro, a gente começa com uma inclinação muito negativa, e aí ela vai ficando cada vez menos negativa. Olha só. Inclinação aqui, ó. Ela tá aqui, ó, tá lá embaixo. E aí, conforme eu tô avançando, ela tá ainda negativa, mas ela vai ficando menos negativa. Você vê? É a mesma coisa aqui, ela tá negativa, só que tá indo, ó, para ser menos negativa a minha derivada. Então, ela vai indo um pouquinho para cima, você vê? Certo? E quando o meu x vale zero? Quando o meu x vale zero, temos que a derivada vai valer zero também. Né? Se x vale zero, meu f' vai ser zero. Ou seja, quando eu estou no ponto zero, vamos supor que aqui é o ponto zero, a minha reta, a minha inclinação é como se fosse uma linha reta. Então, ele estava assim, muito inclinado para baixo, foi se inclinando ainda para baixo, mas com menos intensidade, aí chegou num ponto que ele está deitadinho. E depois de x, certo? Com x maior que zero, o que aconteceu? Olha só, conforme eu vou subindo o meu valor de x, a minha inclinação vai subindo para cada vez mais. Ou seja, em outras palavras, é como se eu tivesse uma inclinação aqui que é um pouquinho para cima, né? Porque aqui é positivo,
Só que conforme eu vou caminhando, ela vai se inclinando cada vez mais para cima. Ou seja, é como se ela ficasse assim, ó. Ela está aqui, inclinação levemente para cima, e conforme eu vou avançando, ela vai ficando mais inclinada para cima ainda. Ó, eu estou avançando, a inclinação está indo cada vez mais para onde, ó? Tá? Ela tá como um número que é positivo e tá ficando cada vez mais, ó, com a angulação para cima. Então, com isso daqui que a gente viu, né, com o cálculo de derivada, com a definição de derivada, que ela é a inclinação de uma reta tangente, é uma retinha que está aqui encostada e vai acompanhando essa função em vários pontos, a gente viu que ela não é simplesmente uma linha reta para calcular. Mas, na realidade, ela é algo tipo esse esquema aqui, uma coisa meio tortinha, né? Então, ela vai começando aqui com uma inclinação muito alta. E depois ela vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Chegou aqui, ela fica em zero. E depois ela começa a subir. Sobe lentamente. Depois ela vai ficando cada vez mais inclinada para cima. Ficou bem feio, né, gente? Mas seria meio que esse esquema, entendeu? Para vocês calcularem os gráficos. E aí, tem algumas outras situações que são um pouco mais complicadas, né? Que vão necessitar de mais conhecimento. Tem alguns outros gráficos que são mais complexos. E aí vocês vão ver sobre máximo local, mínimo local e alguns outros conceitos. Vocês vão ter que calcular a derivada segunda para saber como construir esses gráficos mais complexos, certo? Mas para os mais simples, de uma forma bem básica, é isso, entendeu? Vocês calculam essa derivada, vê o comportamento dessa derivada, sempre pensam, né, que derivada é inclinação, então vocês vão meio que vendo, aqui a derivada está negativa, então ela está inclinada aqui para baixo. Chegou em zero. Se a minha derivada for igual a zero, ela é uma retinha, né? Meio que assim, né? Não está nem para cima nem para baixo, ela está só do lado. E se for maior que zero, se for positiva, ela sobe. E a partir disso, vocês vão calculando o gráfico de vocês. As regras vocês ainda não viram, né? Então, gente, é uma coisa meio que essencial para vocês fazerem as listas de derivadas. Vocês vão ter que saber sobre a questão das regrinhas, certo? Isso vai facilitar muito. E são uma listinha, né? São regrinhas e propriedades que são tiradas na realidade da fórmula mesmo. Então eles pegaram essa fórmula gigante, desenvolveram ela e aí viram que quando a minha situação era tal, saía tal resultado. E a partir disso eles fica muito mais simples o cálculo de derivada. Vamos supor. Vamos lá, deixa eu dar um exemplo para vocês. Já já eu vou estar colocando esse material aí no YouTube. E aí vocês vão vendo como que é o esquema do cálculo. Mas vamos supor que eu tenho uma função f de x, sendo x menos 2 sobre x. Certo? Eu vou querer calcular uma derivada aqui. Eu vou querer calcular a derivada dessa. Bom, se a gente for olhar para isso daqui, a gente pode dar uma. A gente pode escrever ele de uma outra maneira. Né? Isso aqui é a mesma coisa que menos 2 que multiplica 1 sobre x. E 1 sobre x é a mesma coisa que x elevado a menos 1. Então, a gente pode reescrever isso aqui como sendo x menos 2 elevado a x com x elevado a menos 1. E aí, vamos começar a calcular a derivada disso aqui, certo? Existe uma propriedade das derivadas que é a seguinte. Eu vou ter uma função h, que ela é uma junção de uma função com outra função. É uma f de x mais uma g de x. Não, desculpa, é uma função h normal. Não estamos vendo aqui de derivada nesse momento. Mas se eu querer calcular a derivada dela, eu tenho que a derivada da minha função, na realidade, eu posso encarar como se fosse uma soma de funções, ela vai ser a derivada da primeira função mais a derivada da segunda função. Certo? Dentro dessa propriedade daqui,
certo? Vendo essa daqui. Se eu for querer calcular a derivada dessa minha função que eu tenho, eu posso encarar como se fosse a derivada de x, e uma das notações quando eu vou querer calcular a derivada é eu colocar esse valor aqui entre parênteses com um risquinho em cima. Se eu colocar isso aqui, em outras palavras, eu estou dizendo, eu estou querendo calcular a derivada do meu valor x, certo? E aí, menos o do meu valor aqui. Se lembrando que isso aqui vale tanto para mais quanto para menos. E aí, então, aqui como é menos, eu posso encarar e colocar nesse modelinho aqui também. Então, vai ser menos 2 elevado a x a menos 1, e a derivada disso aqui. Certo? Com as regrinhas de derivada, vai ficar muito, mas muito mais simples de calcular em derivada. Tem uma regrinha na derivada que fala o seguinte: se eu tenho um número x elevado a um expoente n, e eu calculo a derivada disso aqui, é a mesma coisa que eu tombar o meu n e o meu expoente vira n menos 1. Um exemplo disso, né? Eu vou querer calcular minha derivada de x ao quadrado. Isso quer dizer que é a mesma coisa que eu tombar o 2, eu tombo 2, mantenho x, e meu expoente vira 2 menos 1. 2 menos 1 vai dar 1. Então isso aqui é igual a 2x. E olha só que legal. No mesmo exemplo anterior que a gente calculou, nós vimos que a derivada de x ao quadrado é realmente 2x. São regras de derivação que facilitam muito na hora do cálculo. Entendeu? Então, ó, tipo assim, ao invés de ter que fazer todo aquele limite e aí cortar tudo mais, a gente já viu direto aqui pela regrinha. Então, ó, ficou muito mais fácil da gente calcular. Então, joia, nós vimos aqui isso aqui, e aí vamos começar a calcular aqui essa derivada daqui. Vamos ver a Ué, derivada. a professora ela aceita essa simplificação? Na realidade, esse conteúdo aqui é um conteúdo que ela vai dar ainda para vocês. Só que como vocês têm uma lista para entregar até dia 18, né, então vocês precisam fazer os exercícios, eu estou adiantando um pouquinho o conteúdo para vocês. Entendeu? E essas regras, Ah, então, sim, ela vai beleza. passar para vocês. Na realidade, essas regras aqui nada mais são do que formas mais rápidas de cálculo, só que foram baseadas naquele limite, naquela definição que ela deu. Sabe, aquele limite de f de x mais h menos f de x sobre h. Isso aqui é só uma fórmula, certo? Mas ela foi retirada daquela definição. Então, assim, é totalmente válido, ela vai aceitar, a não ser que ela peça assim, calcule pela definição. Aí vocês não vão ter para onde fugir, vocês vão ter que calcular o limite. Só que, se não for necessário, se ela só querer saber o resultado, vocês utilizam as regrinhas, entendeu? Fica muito mais simples, muito mais fácil de vocês calcularem rápido. Na prova e ainda de EAD, vocês têm outras coisas para fazer, né? Outras matérias, vocês vão precisar de tempo. Né? Então, o tempo aqui é crucial para fazer prova, exercício. Né? Então, vamos começar aqui calculando a derivada disso aqui. É a derivada de x. Certo? Nós temos que a derivada de x é a mesma coisa que eu queria que eu dizer, que é a derivada de x elevado a 1. X elevado a 1 é a mesma coisa que x. E aí, se eu calcular minha derivada, seria aquele mesmo esquema. Eu tombo o número e subtraio 1 do expoente. Então, eu tombei 1, x, 1 menos 1 vai ser 0. X elevado a 0 é igual a 1. E 1 vezes 1, 1. Certo? Então, isso aqui resultou na minha derivada 1. Existe uma outra regrinha agora que a gente vai ver, que no momento que eu tenho um número, uma constante, que multiplica uma função, se eu puder encarar alguma expressão dessa forma, ou seja, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui uma constante 3, né? 3 é um número constante, que está multiplicando x ao quadrado, certo? Vamos supor. Isso aqui é um dos exemplos em que essa regrinha vai se encaixar. Ou então, eu tenho 3 que multiplica x. Ou então, por exemplo, eu tenho 9
que multiplica x ao quadrado menos 2, supondo, certo? O que eu posso fazer? No momento que eu tiver uma constante que eu possa encarar o número que eu estiver trabalhando como uma constante vezes uma função, e eu estou derivando ela, eu posso calcular, na verdade, a minha constante vezes a minha função derivando, vezes a derivada da minha função. Então, por exemplo, vamos pegar esse 3x ao quadrado aqui. Se eu querer calcular o 3 que multiplica x ao quadrado, ou ele pode estar escrito também como, né? Ao invés de estar assim, pode estar escrito como 3x ao quadrado. É uma constante vezes uma função. Eu posso encarar dessa forma. Eu querer calcular a derivada disso aqui é a mesma coisa que eu calcular 3, que é a minha constante, vezes a derivada de x ao quadrado. A gente viu que a derivada de x ao quadrado deu 2x. Então vai ser 3 vezes 2x, vai resultar em 6x. Certo? E agora a gente tem a derivada de menos... Nossa, errei aqui, gente. Desculpa aqui. Eu acabei colocando 2 menos. Pronto. O menos é que ele foi para fora. Ficou só 2x menos 1. Vamos lá, então, calcular a derivada desse camarada. Vamos lá. A derivada de 2x elevado a menos 1 é a mesma coisa que eu calcular, como 2 é uma constante, e eu posso encarar aqui como uma constante vezes uma função, 2 que multiplica x elevado a menos 1, derivada. Vamos ver isso aqui, como que é. A gente tomba o menos 1, né, vendo só esse aqui agora. Tombamos o menos 1, colocamos o x, e agora vai ser o expoente menos 1. Então, menos 1 vai dar menos 2. Então, vai ser 2 que multiplica menos 1, x elevado a menos 2. Isso aqui vai resultar em menos 2, x elevado a menos 2. Certo? Então, nós calculamos agora a nossa derivada disso aqui. E aí é só a gente juntar as nossas informações. Se a minha f de x é igual à derivada da primeira menos a derivada da segunda, isso quer dizer que meu f' de x ele vai ser igual a, vamos lá, a derivada da primeira deu 1. 1. Menos a derivada da segunda. A derivada da segunda deu menos 2x elevado a menos 2. Então, é menos 2 de x elevado a menos 2. Então, a minha derivada vai ser igual a 1 mais 2x elevado a menos 2. Certo? Essas regrinhas aqui vocês vão acabar usando. Não é muito difícil de aplicar, não. É basicamente uma lista de regras. Então, para cada caso, vocês vão vendo aqui, né? Tem para log, tem para log, tem para função exponencial, tem para multiplicação e vários outros assim que a gente vai acabar usando. E aí, para cada um deles, vai surtir uma regrinha diferente. Mas, de uma forma bem simples, é isso. E aí, vocês só aplicam, né? Vocês vêm aqui qual tipo de função que eu estou vendo, qual situação que eu estou trabalhando, e eu utilizo as regras que eu preciso para resolver. E aí, se soluciona e tem a resposta aí tranquilo. Certo? Tem um exercício aqui que eu achei bacana trazer para vocês. Agora, eu achei muito legal. É o seguinte. É o exercício 12 da minha lista do ano passado. Aí, se vocês quiserem saber ela, vocês me dão um toque e eu foto para você. Mas é o seguinte. Tem uma função assim, f de x é igual a módulo de x menos 6. E ele vai querer saber por que ela não é derivável. Por que ela não é derivável quando meu x é igual a 6. Certo? Então, vamos lá. Vamos começar com isso aqui. E esse tipo de exercício aqui, para a gente ver se é derivável ou não é derivável, ou se é diferenciável ou não é diferenciável, a gente vai ver
pela definição mesmo. Pela definição, a gente vai ter clareza se dá para derivar ou não naquele ponto. Então, vamos começar com ele, certo? Vamos começar com a nossa fórmula, né? Geral aqui. F' de x é igual a f de x mais h menos f de x dividido por h. Então, vamos começar a calcular aqui as coisinhas. Vamos lá. Minha f, quando meu x vale 6, ela vai ser igual a f de x mais h. Então, vai ser aqui, nesse valor aqui vai entrar o meu x, ele vai estar valendo 6, certo? Então, vai ser limite, né? Antes de tudo, limite. Atendendo a zero. Limite também aqui, gente, desculpa aí. Limite, estamos calculando. Limite. Né? Sempre tem que lembrar isso aqui. Limite de h tendendo a zero. Certo? Limite de h tendendo a zero, de f de x mais h. Eu estou vendo no meu ponto 6, então vai ser 6 mais h. Aqui vai ser 6 mais h. Então, no lugar de x, vai estar entrando x mais h. E o meu x valendo 6 vai estar entrando aqui 6 mais h. Então, vai ser 6 mais h, tudo isso aqui, menos 6. Acho que aqui vai ficar muito pequenininho para fazer para vocês. Deixa eu colocar 6. Limite tendendo a zero. Vamos lá. Vai entrar aqui no lugar do x mais h. A gente sabe que o meu x vai valer 6, então vai ser 6 mais h. Vai estar entrando. Isso aqui vai ser menos 6. Menos o f de x. O meu x valendo 6 vai ser f de 6. F de 6 vai ser módulo de 6 menos 6. Dividido tudo isso por h. Certo? Beleza. Então, temos 6 menos 6. Isso aqui vai resultar em 0. E temos 6 menos 6. Vai também resultar em... Desculpa, só 6 mais 6 com menos 6 corta, né? Então, o que a gente vai estar trabalhando mesmo, vamos estar calculando a derivada de 6, vai ser o limite de h tendendo a zero de módulo de h dividido por h, certo? E aí, a gente vai usar aqueles famosos limites laterais para a gente ver se realmente esse limite ele existe ou não existe. Então, vamos começar calculando o limite lateral quando quando eu estou indo até zero por números negativos. Então, vamos estar calculando aqui. Limite de h tendendo a zero por números negativos e módulo de h dividido por h. Nós temos que, como vai ser h por h, isso aqui vai dar em 1, certo? Porque é um número dividido por ele mesmo vai dar 1. Só que eles podem ter sinais iguais ou sinais diferentes. E aqui vamos ver. Se eu estou indo para zero por números negativos, isso quer dizer que o meu h ele vai estar negativo. E aqui em cima nós temos um módulo de h e o módulo força o número a ser positivo. Então, aqui vai ser como se eu estivesse calculando um mais h. Mais ou menos, entendeu? Dividido por... E aqui nós temos só o h. E se a gente vir que o h vai ser negativo, vai ser menos h. Isso quer dizer que vai dar menos 1. Certo? Nós calculamos o limite por números menores que zero, deu que o resultado foi menos 1. Agora vamos calcular agora o limite por números maiores que zero.
certo? O limite lateral por números positivos aqui. Se eu estou indo até zero por números negativos, isso quer dizer que o meu h ele vai ser positivo. Se ele for positivo, o módulo de h vai ser como se fosse mais h. Dividido por h é uma coisa que ser mais h também, porque o meu h ele é positivo. Isso aqui vai dar 1. E olha que interessante, nós vimos que o meu limite lateral ele está diferente de um lado e do outro. E se eles estão diferentes, quer dizer que o meu limite não existe. Não existe. Ou seja, a gente provou pela definição que ela não é derivável no ponto 6. A gente conseguiu provar isso. E esse tipo de exercício tem, assim, não toda, né, mas muita certeza que vai cair na prova de vocês. É uma Oi, coisa espera um clássica. pouquinho. Ah, desculpa. Obrigado. Perdão, espero sim. Mas esse aqui é um exercício meio que clássico, assim, que vocês vão usar. Vou apagar aqui o cantinho só. Desculpa, que a Cláudia pode dar para vocês, né, para ver se vocês já entenderam como usar a definição de limite. Por isso que é importante vocês terem essa fórmula aqui na ponta da língua ou da caneta, né, que tiver na mão. E aí você saber como manipular, se lembrar de limite lateral, as outras coisas de limite que vocês já viram aí. Vocês que passaram pela P1. X é igual a raiz de x vezes ln de x. Raiz de x vezes ln de x. Isso aqui, para vocês calcularem pelo limite... Ah, é. Não, de boa, de boa. Mas isso aqui, para vocês calcularem pelo limite, gente, isso aqui é um trampo, assim, terrível, né? Porque, enfim, e não vale a pena vocês utilizarem. Aí, vocês sabendo já a definição, como que ela é aplicada, aí que vocês vão começar a usar as propriedades e as regras de derivação, sabe? E aí vai ficar muito mais simples, muito mais fácil vocês fazerem. Vamos lá. Existe uma regrinha de derivação que quando eu tenho uma função que eu posso encarar como uma desculpa, aqui não é, aqui é H. Quando eu tenho uma função aqui que eu posso encarar como uma multiplicação de duas funções, dessa maneira, nós temos que a derivada dessa minha função vai ser igual a derivada da primeira vezes a segunda função mais a primeira função, sem derivada, primeira função vezes a derivada da minha segunda função. Certo? E olha só, isso aqui já é uma coisa muito mais fácil de vocês calcularem do que aquele limite lá gigante, né? Então vamos lá. E eu posso encarar isso aqui como sendo uma função, uma f de x, e isso aqui sendo uma g de x. Certo? Eu posso encarar dessa maneira aqui. De maneira que, se eu for querer calcular a derivada da minha função, vai ser igual a, vamos lá, seguindo essa regrinha aqui, derivada da primeira, a derivada de raiz de x, vezes ln de x, mais a minha primeira função, que é a raiz de x, vezes a derivada da segunda função, que é ln de x. Só um minutinho, gente. Deixa eu pegar aqui a minha colinha aqui. Propriedade anotada certinho. Vamos lá, então. Quando eu tenho raiz de x, eu posso entender ou reescrever raiz de x. Deixa eu marcar aqui. Eu posso escrever raiz de x como sendo x elevado a 1 sobre 2. É uma outra forma da gente escrever raiz de x. Então, se a gente está querendo calcular a derivada de raiz de x, nós teremos que calcular, na verdade, a derivada de x elevado a meio. E aí a gente usa aquela regrinha do tombo que eu falei para vocês. 1 sobre 2 cai, e eu subtraio 1 do expoente. Então,
derivada de x elevado a meio é a mesma coisa que 1 sobre 2, que multiplica x elevado a 1 sobre 2 menos 1 vai resultar em menos 1 sobre 2. Certo? Tá, a gente já viu esse aqui, o resto é só fazer a multiplicação, tudo certinho. Vamos ver agora aqui, o ln. Se a gente for querer calcular o ln de x, se eu for querer calcular o ln de x, é a mesma coisa que querer calcular log de x na base e, isso aqui que é o ln, e calcular a derivada disso aqui. Nós temos que a minha derivada agora eu vou passar uma regrinha aqui para vocês, certo? Vou fazer aqui uma separaçãozinha. Já está acabando de ver. Nós temos aqui que tem uma regrinha, né? Eu vou ter uma f de x sendo igual a log de x com base a. Quando eu tenho isso aqui, eu querer calcular a derivada dessa minha função, vai ser 1 sobre x vezes log de e na base a. Certo? Então, seguindo essa regrinha daqui, se a gente for querer calcular log de x na e, nós vamos ter na realidade, desculpa, se a gente for querer calcular a derivada de log de x na base e, vamos ter na realidade uma cadeira aqui. Nós queremos calcular na realidade. Na verdade, isso aqui vai dar 1 sobre x vezes log de e. A base é aqui, ó. Log de x na base a vai dar 1 sobre x vezes log de e na base a. E se aqui a minha base é o e, vai ficar log de e na base e. E nós temos que log de e na base e, isso aqui vai resultar em 1. Então, na realidade, o meu log de x na base e vai ficar 1 sobre x. Beleza, então nós calculamos isso aqui via as regrinhas, né? Ficou muito mais simples do que a gente vê toda aquela fórmula. Então vamos lá. Se a gente for querer calcular a derivada dessa minha função, agora vai ser derivada de x deu de raiz de x 1 sobre 2 vezes x elevado a menos 1 sobre 2 vezes o ln de x mais raiz de x raiz de x, tá lá. Raiz de x vezes o ln de x, nós calculamos a derivada disso aqui e deu 1 sobre x. Então é vezes 1 sobre x, certo? Muito mais fácil de calcular, muito mais simples. E aí vocês só vão desenvolvendo a conta aí de vocês. Certo? Só me lembrar aqui um tópicozinho. Diferenciável seria a mesma coisa se ela é derivável, certo? Então, olha que interessante aqui. Nós calculamos aqui, dá para a gente colocar, realmente resultou nisso, mas você vê que em alguns momentos, especificamente nesses daqui, nós temos algumas ocasiões que eu não posso colocar certos valores de x. Então, ela não vai ser diferenciável, por exemplo, quando o meu x é negativo. Ela não é. Entendeu? É a mesma coisa aqui, né? O meu x ele não pode ser negativo. O meu domínio aqui são... O domínio da minha função são todos os reais, né? Ela me permite todos os reais. Só que eu não posso colocar números negativos, números... Aqui eu posso colocar zero, mas aqui eu não posso. De maneira que o meu número tem que ser positivo e sem contar o zero. E essa aqui é a notação. É um R mais um em cima, quer dizer que ele é positivo. E a estrelinha quer dizer que o zero não está incluso. Então,
se o meu domínio é esse aqui, e nós vimos que quando eu calculei minha função, nós temos novamente, aqui, ó, mais um caso aqui que o x não vai poder ser zero. Aqui ele vai ter que ser um número que é positivo, forçadamente, ou igual a zero, só que aqui ele não pode ser zero e nem aqui. Ou seja, o domínio da minha função derivada, ele é também real nos números positivos, reais, são todos os números reais, só que somente os positivos, com exceção do zero. Então, ó, vemos que o domínio dela, ela é reais e positivos sem contar o zero, e o domínio da minha derivada também foi os reais positivos e sem contar zero. Então, eu posso dizer que ela é diferenciável durante toda ela, entendeu? Durante todo o domínio, ela é diferenciável. E aí dá esse monstrinho aqui. É só vocês darem uma desenvolvida aqui nessa conta para vocês apresentarem de uma forma melhorzinha, né? Mas é tipo isso aqui. Essas contas aí, vocês vão resolver todas elas via regrinhas de derivação e propriedades, todas. Porque calcular via limite vai ser um trabalho muito grande. Agora vocês vão ter que, né, também usar esse cálculo aí, limite, mas vocês vão precisar mesmo. Vai ser o seguinte. E ela já deu uma aula disso daí já, viu? Então, assim, tenho o meu... Eu chuto, assim, com bastante convicção. Não total, mas bastante. Que vai cair esse tipo de exercício. No qual, por exemplo, ela vai dar uma função, uma f de x, sei lá, qualquer uma. E aí ela vai querer saber calcular uma reta tangente. Ela vai querer que você calcule a reta tangente que passa por um determinado ponto lá de A, sabe? Por exemplo, vamos supor aqui, ó. E esse aqui eu tenho certeza que cai, viu, gente? Esse aqui é assim, é, com certeza. Entendeu? Muito, muito ao menos, né? Vamos lá. Por exemplo, aqui na minha lista, no exercício 13, fala assim, para a gente encontrar a função, a equação da reta tangente à curva da função y é igual a x à quarta mais 2 e elevado a x no ponto x valendo zero, y valendo 2. Certo? Então vamos lá. Ela quer saber aqui, vamos supor, eu não tenho muita certeza como que é esse gráfico, né? Mas tem um ponto aqui, quando meu x vale zero e o meu y vale 2, é um ponto aqui. E eu tenho a minha função, ela está meio que passando por aqui. Eu não sei ainda muito bem como que é o gráfico disso aqui, mas, enfim, vamos supor que é algo assim, né? Só supondo. E aí eu tenho esse ponto e tem uma reta tangente passando nesse ponto daqui. E ela quer saber justamente a equação dessa reta daqui, certo? Qual que é a equação dessa reta? Vocês lembram que reta tangente é uma reta que encosta em um ponto de alguma coisa. Então, vamos supor, eu tenho um círculo aqui e eu tenho um outro círculo aqui, certo? Eu posso dizer que eles estão se encostando em um único ponto. Eu posso dizer que o meu círculo vermelho ele é tangente ao círculo azul, porque ele encosta em um ponto, assim como eu posso dizer que o meu círculo azul é tangente ao círculo vermelho. Mas a questão é que eles encostam em um ponto. O que significa isso? Em outras palavras, eles têm um ponto, certo? E isso aqui vai ser essencial para a gente calcular essa função aqui.
Então, vamos lá. Vamos primeiro calcular a nossa derivada. Por quê? A derivada, a gente vai calcular o coeficiente angular da minha reta tangente. Entendeu? Nós vamos calcular o coeficiente angular da minha reta tangente. A minha reta tangente, como é uma reta, ela segue o esquema de AX mais B. Correto? E esse aqui é o coeficiente angular. Quando a gente calcula a derivada, nós descobrimos esse coeficiente angular da minha reta tangente. Então, vamos calcular a derivada no ponto zero. E a gente vai já descobrir o coeficiente angular. Vamos lá. Nós temos que... Deixa eu fazer aqui. Nós temos que... Se eu for querer derivar y, vai ser a mesma coisa que eu derivar x à quarta mais 2e elevado a x derivado. A derivada de y vai ser igual, seguindo as regrinhas de derivada, o 4 tomba e subtraímos um do expoente, vai dar 3. Mas, nesse caso aqui, gente, é uma regrinha também de derivadas, que é a seguinte. Quando eu derivo e elevado a x, é a mesma coisa que e elevado a x. Certo? Isso aqui é uma das regrinhas de derivada. De maneira que se eu tenho 2 vezes o e elevado a x, entrando naquela regrinha lá. Eu tenho uma constante multiplicando minha função. Então, é a mesma coisa que eu dizer que é a mesma coisa que eu dizer essa parte daqui. É a mesma coisa que eu dizer que é 2 que multiplica e elevado a x. A derivada disso aqui. Nós vimos que a derivada disso aqui é o próprio e na x. Então, vai dar, na realidade, vai dar 2e elevado a x. Deu a mesma coisa, certo? Calculamos aqui a nossa derivada. E agora vamos querer calcular a nossa derivada no ponto zero, que é onde interessa para a gente. Então, derivada no ponto zero vai ser igual a 4 multiplica 0 elevado ao cubo mais 2e elevado a zero. Isso aqui vai dar 0. E elevado a zero dá 1. Então, no final das contas, só sobrou 2. Então, esse aqui é o nosso coeficiente angular. O meu A vale 2. Certo? E agora, a única coisa que vai faltar para a gente descobrir a equação da reta, vai ser justamente o valor do B. Certo? E olha que interessante, gente. Olha que bacana isso aqui. Ai, ai. Ó, f de x é igual a ax mais b, certo? De maneira que, se por um acaso eu querer calcular uma f de zero, nós temos que vai ser 0 vezes a, que dá 0, vai sobrar só o b. Olha que interessante. E uma coisa que a gente pode levar em conta é que, justamente, essa informação daqui, que eles têm um ponto em comum. Então, esse ponto daqui, ele é comum à minha função que eu estou calculando. Deixa eu dar uma apagadinha só aqui. E vamos calcular agora o meu expoente, o meu coeficiente linear, que é o b. Certo? Então, nós temos que a minha função vamos colocar aqui como a tangente. Aqui é a reta tangente. Aqui é a função reta tangente de x. Ela vai ser igual a, descobrimos o coeficiente angular 2. Então, é 2x mais b. Certo? B a gente não sabe, vamos descobrir agora. E nós sabemos que essa função tem em comum justamente o valor 0 e 2. Né? Então, o que isso quer dizer? Quando o meu x ele vale 0, o meu y vale 2. Então, vamos substituir aqui. Né? O meu y ele vale 2, então eu vou colocar 2 aqui. 2 é igual a 2 vezes o meu x está valendo 0, 2 vezes 0, mais e. Ou seja, no final das contas, nós temos que o meu b deu igual a 2.
Nós temos o coeficiente angular, temos o coeficiente linear, temos o suficiente, então, para a gente montar a nossa fórmula. A nossa fórmula vai ser qual? A reta tangente. Gente, só para avisar que isso aqui não é a função tangente, é só um nominho que eu estou dando aqui. Posso escrever isso aqui, eu acho que vai ser melhor. Como g de x, falando que g de x é a reta tangente. Minha g de x vai ser igual a coeficiente angular, 2x, mais coeficiente linear, 2. E aí a gente calculou a reta tangente nesse determinado ponto. Tenho certeza, gente, quase certeza que vai cair esse daqui. Então é bom que vocês estejam ligados já. Saibam desse conceito de secante, saibam como calcular esse coeficiente linear, esse coeficiente angular. Tem algumas pequenas informações aqui. E as regrinhas, né, de derivação. E aí, vocês calculam aí numa boa. Isso daqui. Deu para entender? Alguma dúvida sobre? É só dar um toque aqui na live. Na reunião. Isso aí tem a ver com função do primeiro grau, né, Eike? Você Isso achar mesmo. o valor de A e B. Uhum. É isso mesmo, né? Porque na hora que a gente está vendo sobre reta tangente, é uma reta, né? Então, estamos falando de função de primeiro grau aqui mesmo, sabe? Então, é isso aí, cara. Só você saber aqui como calcular o A e o B. Sabendo isso aqui, vocês já vão se dar bem aí nesse tipo de questão. Beleza?